Olá pessoal, sejam bem-vindos para o terceiro episódio da nossa série Folclore Brasileiro. E hoje nós montamos aqui uma ambientação diferente, uma cabana, que quando era criança, eu e meu irmão nós fazíamos cabana com os lençóis, coxa de chenille, olha como é velho o negócio, hein? Aliás, isso é para reforçar que folclore brasileiro, cultura popular, começa na nossa casa, conosco. Não é algo que está apenas nos livros, mas algo vivo, que eu vivencio, que eu passo para os meus filhos, aprendo com a minha mãe, com meu pai, e foi assim que nós crescemos. No meu caso, aprendendo muitas coisas. Aqui, por exemplo, uma figa que foi esculpida por um aluno meu, Gustavo. Gustavo, um abração para você. A figa, minha avó tinha uma de Guiné atrás da porta para proteger. Olha a superstição. A peteca nós já falamos, fifó. Aqui, ó, uma máscara da cavalhada de Pirenópolis, numa das minhas andanças por aí. Então, o brincar da infância está dentro da cultura popular. As cantigas, as adivinhas, trava-línguas, as histórias, as brincadeiras, tudo isso está presente nesse grande universo do folclore. Então, enquanto eu me preparava para a filmagem, eu lembrei aqui da Pombinha Branca, que fazia parte da minha infância. Vocês devem lembrar. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me trocar, vou na janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, rapel de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão. E depois lava a mão lá com pano de chão. E aí, isso faz parte do meu folclore e está presente até hoje. Só para a gente pensar nisso, é importante a gente reforçar bem essa prática, que folclore não está só no mês de agosto, mas no todo da nossa vida. Eu quero falar aqui um pouquinho de um material que foi lançado pelo Sesc, pela FTD, que é o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro. É um material que vale a pena ser consultado, vale a pena ter, além de ilustrações diferentes, né, umas ilustrações bem diferentes. Ele traz todo um inventário aí que a Januária Cristina Alves fez sobre o levantamento dessa parte mitológica. Esse daqui saiu em 2017, tá? Vale a pena dar uma olhada. Ricardo Azevedo, meu livro de folclore. Não é um livro novo, mas o Ricardo tem vários livros, vários materiais. Esse meu aqui foi o meu primeiro livro infantil, ele infelizmente está esgotado, que é o Folclore e Companhia, mas onde eu trabalho aqui também várias histórias. E hoje, dando continuidade à ideia de uma mitologia brasileira, eu quero falar para vocês de um personagem que eu também já ouvi histórias por aí. É o lobisomem. O lobisomem faz parte do imaginário popular como um mito geral, universal. Ele está presente no mundo todo. Nós encontramos histórias muito parecidas. Histórias que eu coletei, né, junto com os caiçaras de Ubatuba e São Sebastião. Eu encontrei também resquícios das histórias de Portugal. Nós temos essa força da Europa para cá, então toda essa miscelânea desse ser sobrenatural que vira lobo. Então vamos só lembrar algumas coisas. Joanópolis, aqui em São Paulo, é a cidade do lobisomem. Eu estive lá alguns anos atrás e aí ouvindo também histórias na Casa de Cultura, na Casa do Artesão, histórias de lobisomem. O lobisomem normalmente é o sétimo filho homem de uma família. Se ele for batizado pelo mais velho e crismado pelo anterior, alguma coisa assim, ele se livra da maldição. O lobisomem, ele é fácil de ser reconhecido, como dizem, porque ele é pálido, amarelado, ele é muito quieto, arredio. E quando vai chegando o ciclo da lua, ele começa a ficar mais arredio, ainda mais agitado. E ele vai virar lobisomem na sexta-feira de lua cheia. Lá em Joanópolis, esse senhor que me contou histórias disse que outra forma de nós reconhecermos o lobisomem é pela mão. Porque quando ele vira lobisomem, ele enverga isso daqui e ele começa a andar. Então caleja essa parte da mão. Então justamente a pessoa que é lobisomem tem a mão calejada bem aqui. Então é uma forma. Eu lembro que na minha pesquisa em 1995, na Praia Grande do Bonete, existia um senhor que eles diziam que ele havia sido lobisomem e já estava desencantado. Mas ele ficava bravo quando alguém perguntava isso para ele, então nem vou dizer o nome da pessoa, nada, porque não saímos dessa conversa. Uns dizem que o lobisomem ele tem que passear, perseguir 7 praças, 7 cemitérios, tudo, e ele deixa a roupa dele no primeiro, lá quando ele se transforma. Para destransformar o lobisomem, vou usar essa palavra,
você tem que tirar aquela roupa, queimar e colocar uma roupa nova. Porque aí quando ele vestir novamente, o encanto está quebrado. Outra forma de quebrar o encanto do lobisomem é sangrá-lo. Mas cuidado, o sangue do lobisomem não pode atingir você, porque se você for sangrar o lobisomem e o sangue te atingir, você vai virar o lobisomem. Então vejam que o lobisomem faz parte dessa mitologia geral, mas no Brasil nós temos também várias histórias, muita coisa muito parecida. Essa história que eu trago para vocês de lobisomem, eu li numa compilação de contos da região de São Sebastião e ouvi também em Ubatuba, com os caiçaras, e depois em Joanópolis. Contam que uma mulher voltava tarde da noite, uma sexta-feira de lua cheia, para sua casa andando pela praia. Ela trazia o seu filho enrolado em uma baeta vermelha. E ela ia assustada, preocupada ali carregando o filho, quando de repente ela ouviu um barulho atrás dela. Quando ela olhou para trás, era um cachorrão, um lobo negro, e era o lobisomem. Ela saiu correndo, desesperada, gritando, e o bicho atrás dela. Ela conseguiu subir numa árvore, subiu e ficou lá em cima do galho, segurando firme o nenê e a baeta ali para baixo. E o lobisomem pulava, abocanhava a baeta e rasgava com os dentes. Pulava, abocanhava e rasgava com os dentes. Ela ficou lá, não perdeu a noção do tempo, mas chegou uma hora que acho que o dia já estava para amanhecer e o lobisomem se mandou. Ela então desceu apavorada ali, depois de um tempo, e foi correndo para sua casa. Quando ela chegou em casa, ela colocou o bebê no berço, respirou fundo, tomou uma água, né? O marido já estava dormindo, ela se deitou do lado do marido, rezou agradecendo por tudo aquilo. E no dia seguinte, quando ela acordou, olhou para o lado, o marido ainda dormindo, no meio dos dentes do marido, um monte de fio vermelho da baeta que ela levava. O marido era o lobisomem. Essa história é uma história que ela é contada em muitos lugares. Vamos só lembrar que o termo baeta não é um termo usual para nós no Brasil. Isso é um termo português. Nós usamos chale. Mas olha como isso está presente. Então o lobisomem é um mito que está presente no imaginário popular mundial. Nós temos aqui também um outro personagem bastante interessante, que é a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, quem vira a mula sem cabeça? A mulher, comadre, que tem caso com o compadre, a mulher que tem caso com o padre, então por castigo ela se transforma em mula sem cabeça. Em algumas regiões existe o inverso, o homem que se torna um burrinho sem cabeça, mas normalmente a gente vê a história da mula sem cabeça. Vejam que é interessante, a mula sem cabeça não tem cabeça, mas solta fogo pelas ventas, que é justamente os buracos do nariz. Quando eu lancei o Folclore e Companhia, o ilustrador colocou a mula sem cabeça com cabeça. Eu fiquei bravo e fui pesquisar. Câmara Cascudo, no livro Geografia dos Mitos Brasileiros, coletou algumas histórias de que a mula sem cabeça tinha cabeça. E aí as pessoas, para desencantar a mula sem cabeça, tinham que tirar o freio no nariz. Até hoje eu acho que ninguém conseguiu. Outra questão importante, né? Quando a mula sai, se você quiser se esconder, você tem que esconder as unhas, os dentes e os olhos. Porque o brilho das unhas, dos dentes ou dos olhos atrai a mula sem cabeça. Então, olha lá, se você encontrar com a mula sem cabeça no caminho, fecha as mãos, fecha os olhos, esconde e espera aquele tropel passar e aí você pode sair. Interessante a questão da mula sem cabeça. Outros personagens interessantes, o caipora ou a caipora, depende da região, ela é feminina, e o curupira. Existe uma miscelânea entre os dois, né? Porque o que acontece? O curupira é aquele ser que tem os pés virados para trás. Ele protege as matas. Dizem que o curupira sai batendo o seu tacape nas árvores perto de tempestade para que as árvores fiquem firmes e não caiam. A caipora ou caipora é aquele que monta o caitetu, o porco do mato, e protege os animais dos caçadores. Vejam que os dois têm uma ligação muito forte com o meio ambiente, uma questão ecológica. Então, em algumas regiões, coloca-se o curupira montado no caitetu, coloca-se como a caipora com os pés virados para trás, porque no folclore não existe certo ou errado. Nós temos aí a forma como a história é contada e é difundida naquela região. Então, a caipora, ela vai proteger principalmente as fêmeas com filhotes para que os caçadores não os ataquem. E ela castiga os caçadores quando eles matam uma fêmea com filhotes. O curupira, por sua vez, para proteger a mata, e em alguns casos protege os animais, como os pés deles são ao contrário, ele vai levando os caçadores para o meio da mata e lá eles se perdem. Então vejam que nós já temos aí alguns elementos mitológicos. Ah, tem outro também importante. Iara ou Mãe d'Água.
essa é muito interessante nós falarmos, que veja, a nossa sereia, a nossa Iara, ela não é loira como é a sereia da mitologia grega, dos povos nórdicos, da Europa. Nós temos que lembrar que a Iara tem uma relação muito forte com as águas dos nossos rios, principalmente, e nós temos aí uma tradição advinda dos índios, dessa miscigenação que nós já falamos. Então a Iara, ela tem cabelos negros lisos e a pele morena, mas ela é daquela sereia que encanta os homens e os faz pular ali no rio e acaba afogando também. Então tem várias histórias aí, mas é um mito que nós encontramos aí de forma universal. Então nós temos a mitologia grega, vamos lembrar ali Ulisses, quando ele volta, que ele pede para ser amarrado ao convés do navio para ouvir o canto das sereias. Então nós temos na obra de Homero, nós encontramos lá a sereiazinha de Andersen, que depois foi transformada pela Disney na Pequena Sereia. Então são personagens que estão presentes na mitologia universal. E a nossa mitologia tem características diferentes. Então, aqui nós pegamos alguns elementos nesse programa de hoje para vocês começarem a conhecer um pouquinho mais e reconhecer esse folclore na vida de vocês. Eu quero aqui aproveitar aqui para agradecer a um amigo muito querido que está lá em Aveiro, que é o nosso queridíssimo Ivan Vilela, que é o autor das trilhas sonoras dos nossos programas. Ivan, um super abraço para você, muito obrigado pela sua generosidade e, cara, não vejo a hora de passar essa pandemia para a gente trocar uma ideia aí sobre violas e viola de coxo. Aliás, eu acho que eu vou fazer um programa falando um pouquinho de viola, com todo respeito a você. Essa camiseta que eu ganhei do queridíssimo Jorge Arruda, lá de Recife, mandando um abraço ao Jorge também, aos amigos de Recife. Olha quanta coisa nós temos nesse país maravilhoso que é o Brasil. Bom, e aí, pessoal? Já deu para perceber que o folclore não está só no livro? Vocês estão conseguindo se identificar? Porque essa é a maior, talvez, tarefa nossa, nos reconhecermos enquanto brasileiros, enquanto pessoas portadoras de uma cultura riquíssima e maravilhosa, que nós temos muita coisa para fazer. Ah, falei da Mãe d'Água, voltar aqui. Lá na Praia Grande do Bonete, uma vez nessa minha pesquisa, eles me levaram para conhecer a Mãe d'Água. Olha só. Mas olha a surpresa, a Mãe d'Água, lá na Praia Grande do Bonete, era um caranguejinho pequenininho de água doce. E o que eles diziam? Que aquele caranguejinho era a Mãe d'Água que vinha da nascente e ninguém podia matá-lo. Porque se matassem a Mãe d'Água, acabaria a água do morro, que vinha do morro para abastecer as casas. Olha como isso varia de região para região. Então, vamos pensar nisso? Vamos pensar no nosso folclore, não só agora em agosto, mas quanta coisa nós ainda temos para descobrir? Bom, a minha ideia inicial são 4 programas de folclore, mas vai depender de vocês. Então eu peço que se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Ajude para que meu canal cresça. Se você quiser me mandar alguma sugestão, alguma dica para os outros programas, fique à vontade. Vai ser um prazer dialogar com vocês. Ó, aqui está o meu e-mail aparecendo. professorrobson@uol.com.br. Escrevam para mim, mandem sugestões ou no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso próximo programa, que tudo indica que será o último da série. Mas se vocês quiserem a coisa começar a crescer, tem muita prosa para a gente falar sobre cultura popular. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.